E a gente começa a entender agora o que é a notícia que ocupou todas as manchetes dos Estados Unidos hoje. Vocês vão ver a imagem ao meu lado, a gente fala de Evan Gershkovich. Por que a gente vai falar disso? Porque é algo que tem uma repercussão global tremenda e impacto mesmo para as eleições nos Estados Unidos. A matéria que vocês veem não é dessa vez do Epoch Times, mas do Wall Street Journal. Por quê? Evan Gershkovich era um repórter pelo Wall Street Journal. Ele agora tem 32 anos. A época que foi preso tinha ainda 491 dias atrás. Ele estava na Rússia fazendo reportagens a respeito de como o regime russo parecia recrudescer com dissidentes, parecia recrudescer com uma série de pessoas. Resultado, ele acabou, como o Wall Street Journal coloca, se tornando prova viva, se tornando parte da história que tentava documentar para a publicação lá em solo russo. Ele foi detido e disse como parte até de uma estratégia de troca de prisioneiros que agora vem à fruição, então, para a Rússia. Qual é essa história? Vocês veem ali a manchete, eu vou ler, vale a pena a gente ter esse contexto, a gente ir para dentro do que a imprensa americana está noticiando. O repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, está livre. A soltura pela Rússia do americano de 32 anos veio como parte da maior troca de prisioneiros entre o Ocidente e o Oriente desde a Guerra Fria. A maior troca desde a Guerra Fria. Eu quero passar com vocês por alguns dos detalhes do caso. Então, foram 16 pessoas, 3 americanos, 5 alemães e 7 russos que foram soltos de acordo com a Casa Branca. Chegou a haver a notícia de que eram pelo menos 24 presos. Isso é porque há também 8 deles que são russos que voltaram para o lado russo. A gente tem também a imagem do Vladimir Putin recebendo os presos que foram para o lado russo, certo? Vocês vão ver agora, então, ao meu lado, essas são imagens divulgadas pelo Kremlin de Vladimir Putin recebendo os presos do lado russo da troca desse acordo. Alguns dos detalhes do caso são peculiares, então é uma série de pessoas que foram presas em diferentes países, pessoas de diferentes nacionalidades, como a gente pontuava, e foi uma coisa que ocupou não só as manchetes, mas os pronunciamentos de imprensa hoje, fosse na Casa Branca, no Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é equivalente no país ao Ministério das Relações Exteriores. E mesmo o Wall Street Journal, a publicação para a qual ele trabalhava quando foi preso, para a qual ele ainda trabalha, tem cobrido a coisa efusivamente. É o segundo maior jornal dos Estados Unidos depois do New York Times, também sediado em Nova York. Claro, Wall Street fica em Nova York, o nome já entrega. A gente tem algumas das citações, várias das autoridades dos Estados Unidos felicitaram o que estava acontecendo. Então, a Kamala Harris, a vice-presidente candidata à presidência em 2024, o presidente americano Joe Biden, de manhã já teria falado com a família e temos notícia de que ele tem se comunicado com a família das pessoas que foram soltas, já tem falado por chamada de vídeo com os presos, eles que foram transportados para a Turquia e depois da Turquia para os Estados Unidos, a Turquia então que foi o hub onde foi intermediada a troca de prisioneiros. A editora-chefe do Wall Street Journal, a Emma Tucker, ela que é britânica e tem até sido alvo dessa crise, não no sentido de sido alvo para ataques, mas tem sido um dos pontos centrais, porque ela foi uma pessoa que veio para o Wall Street Journal como uma aposta do jornal, uma jornalista que fez muito bem em diversas publicações na Inglaterra, mas era uma aposta para ver como ela ia se comportar no ambiente editorial americano, e ela liderou, é noticiado com muito entusiasmo, a forma proativa, firme como ela liderou o papel do jornal nessa crise de reféns. Então, ela, junto com o publisher do Wall Street Journal, falaram o seguinte, que eles condenam nos termos mais fortes possíveis o regime de Vladimir Putin na Rússia, que orquestrou o aprisionamento injusto de 491 dias do Evan, baseado em acusações falsas e julgamentos de fachada, julgamentos fraudulentos, como parte de um ataque à liberdade de imprensa e à verdade. Infelizmente, muitos jornalistas continuam presos injustamente na Rússia e pelo mundo, e também homenagearam, então, o Wall Street Journal fez essa homenagem para os pais do Evan Gershkovich, que disseram, em uma declaração também, que é difícil descrever qual a sensação hoje, depois de esperar por 491 dias pela soltura dele, que vão então abraçar, vão então receber ele em casa. Mas de forma mais interessante, vale a pena a gente pontuar como é que foi essa troca de prisioneiros. E qual era outro dos pontos-chave dessa troca de prisioneiros. Vocês vão ver uma matéria agora ao meu lado, chamada Putin wants his hitman back. Putin quer seu assassino de volta. O homem que vocês veem na foto se chama Vadim, melhor dizendo, Krasikov.
para garantir que eu pegue o nome correto, vale a pena dar uma olhada na nota, porque nomes de outros idiomas a gente acaba se confundindo. O nome dele é Vadim Krasikov, uma das peças-chave do quebra-cabeça. Então, entendam essa história como acaba sendo parte de um quebra-cabeça mais amplo da diplomacia global. Qual a história de Vadim Krasikov? Já em setembro de 2023, o Wall Street Journal teve acesso a pessoas em altos níveis da diplomacia europeia, da diplomacia americana, que falavam que esse homem seria a peça-chave para que Putin topasse um negócio de troca de prisioneiros e que poderia estar prendendo injustamente americanos para justamente tentar forçar um acordo por ele. Krasikov é membro da FSB. A FSB é a agência de inteligência que é a herdeira da KGB soviética, é a agência de inteligência interna da Rússia. Putin foi, ele que era coronel da KGB, foi diretor da FSB, diretor então da empresa quando ela sofreu esse rebranding, quando ela trocou de nome conforme a União Soviética acabava. A história é a seguinte: ele, que já teria participado de várias operações de assassinato, foi preso na Alemanha. Ele foi julgado e condenado em 2021 como um assassino, e o que acontece é que um dissidente russo estaria caminhando com a família. Esse é o caso que levou à condenação dele. Caminhava com a família, ele passou andando de bicicleta, parou a bicicleta, disparou contra o sujeito 2 vezes, matando-o na frente da família, e depois saiu correndo. Ele pedalou até a beira de um rio, aonde ele tirou uma peruca que ele estava usando, jogou a bicicleta, a arma, os equipamentos dele nesse rio, pegou um barbeador elétrico, tirou parte da barba e saiu correndo, mas ainda assim foi identificado por 2 pessoas que o acharam suspeito, denunciaram a polícia que prendeu ele. A embaixada russa e o governo russo deram um nome falso dele para as autoridades alemãs, que depois acabaram entendendo que isso era um ato de terrorismo estatal e que aquele era um assassinato do governo russo, encomendado pelo próprio governo russo. Então vocês veem aí qual é essa peça-chave da história do Ivan Gershkovich. Oficiais disseram ao Wall Street Journal que, em várias tentativas de conseguir a soltura de prisioneiros americanos, sempre o governo russo trazia à tona o Krasikov, esse homem aí ao lado, e o homem acabou, por fim, sendo solto. A gente tem as imagens dos presos chegando na Rússia, a gente pode colocar ela novamente e vocês vão ver, talvez a gente consiga identificar ele na imagem como um dos 8 russos que retornam, então a gente está vendo aí as imagens divulgadas pelo Kremlin do presidente Vladimir Putin recebendo esses presos. Não deixa de ser um negócio que vale comentário, conforme são assassinos recebidos na Rússia pela soltura de jornalistas do lado oposto. Mas seja qual for o caso, a gente espera que uma pessoa que cometeu o assassinato e a coisa é comprovada, que a justiça acabe sendo feita pelo conforto dos familiares, e a gente espera que os jornalistas que foram de fato presos de forma errônea, seja na Rússia ou em qualquer outro país, possam encontrar sua liberdade, a tão fundamental liberdade de imprensa, sem a qual esse trabalho que a gente faz aqui acaba sendo muito, muito complicado. Você ouviu então a história de Ivan Gershkovich, que tem ocupado as manchetes dos Estados Unidos e do mundo hoje. Agora eu vou pedir que a produção traga a imagem para mim, porque vale a pena a gente pontuar uma questão. O nome, claro, com todas as ressalvas que um caso tão delicado, que envolve tanto sofrimento humano envolve, vale a pena a gente pontuar isso pela ótica das eleições americanas. A gente cobriu a Convenção Nacional Republicana aqui no canal, foi o evento onde se confirmou a candidatura de Donald Trump, e a gente vai cobrir também na semana do dia 18 de agosto a Convenção Nacional Democrata, quando Kamala Harris deve se confirmar candidata e deve haver uma série de discursos desse lado do espectro político. Agora, isso talvez dê um boost, dê um ânimo, um fôlego para alguns dos pontos da candidatura de Kamala Harris, ou pelo menos um contra-argumento quando a campanha eleitoral se acirrar. Por quê? Um dos pontos que foi pego com muita firmeza na Convenção Nacional Republicana foram críticas à retirada do Afeganistão e a outras instâncias onde o governo Biden era criticado como um governo que não estava agindo da melhor forma, não estava tendo uma boa performance em conseguir trazer pessoas que estavam reféns em outros países de volta para os Estados Unidos. E ele, que é um cara que sempre teve essa proximidade aos líderes com tendência mais progressista, mais esquerdista da Europa, o Olaf Scholz, o Emmanuel Macron, e a cooperação com essas pessoas foi crucial para conseguir que houvesse um acordo tão abrangente de troca de prisioneiros. A gente deve ver isso como um argumento agora na Convenção Nacional Democrata, dizendo, olha, são 70 pessoas que foram soltas durante o governo Biden que estavam em regimes no estrangeiro, e deve ser um trunfo
então, no discurso eleitoral, com isso tão perto das eleições, para reavivar esse número e tentar contra-argumentar com os argumentos da retirada desastrosa, e que de fato foi um ponto negativo do governo ao longo desses últimos 4 anos, um dos pontos mais criticados por Trump e pelos republicanos. Então, na disputa eleitoral, também fica esse ponto de análise, aonde fico curioso para ver, e vocês vão acompanhar na cobertura, como será que os democratas vão utilizar isso, que deve se tornar um contra-argumento para esse ponto que vinha sido muito batido pelos... no qual os republicanos vinham botando muita ênfase, que era a da inaptidão da diplomacia em lidar com esses casos.